Existe salvação fora de Cristo? Será que é possível chegar ao céu sem ser por meio de Cristo? Gostaria de convidar a você a curtir, a comentar e a se inscrever no nosso canal. E bora para mais uma explicação. O conceito teológico solos Christo, ou somente Cristo em português, é uma doutrina fundamental para a fé cristã, pois enfatiza a salvação exclusivamente em Jesus Cristo. O solos Cristo, ou somente Cristo, foi uma resposta teológica e espiritual às questões levantadas no meio da Reforma Protestante. Os reformadores como Martim Lutero e João Calvino buscavam reformar a igreja medieval e fazer com que ela voltasse à forma da igreja primitiva, fundamentado nas escrituras sagradas. Durante esse período, a igreja romana havia desenvolvido práticas e doutrinas que se afastavam da mensagem verdadeira do evangelho, especialmente em relação à salvação. A venda de indulgências, por exemplo, era uma prática que afirmava vender perdão dos pecados por troca de dinheiro, e isso minava a suficiência do sacrifício vicário de Cristo. Os reformadores, ao estudar as Escrituras, redescobriram e reafirmaram a centralidade de Cristo na salvação. Eles argumentavam, usando as Escrituras sagradas, que a salvação é oferecida somente pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo, e não por mérito ou obras religiosas. Sendo assim, o Solos Cristo afirmava que Jesus Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para o homem alcançar a salvação e que todas as outras intercessões são desnecessárias. Essa doutrina enfatiza a suficiência de Cristo em toda a vida cristã, desde a justificação, a santificação e a glorificação. Ela ressalta que a salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido pela pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a doutrina do solos Cristo foi uma resposta à corrupção e o desvio da igreja romana. Isso restaurou a centralidade de Cristo na vida e na fé dos crentes, e reafirmando a verdade bíblica que só em Cristo encontramos a salvação. Se o solos Cristo é uma doutrina bíblica, então nós temos que encontrar ela nas Escrituras sagradas. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Essa passagem nos mostra a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Aqui Jesus enfatiza a sua singularidade, que não existe outro caminho ou outro mediador até Deus, rejeitando qualquer abordagem ou mediação. E também em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, diz: "Pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como um resgate por todos." Este versículo destaca bem claro a exclusividade de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, demonstrando a sua obra redentora e a sua obra reconciliadora. E em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, nós encontramos Paulo dizendo: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa-se para a salvação." Aqui Paulo está enfatizando a necessidade e a importância da confissão de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador para nós obtermos a salvação. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, nós encontramos Paulo dizendo: "Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Neste versículo, Paulo ele destaca que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, dado pelo próprio Deus, e não há mérito nenhum em nós. Nós não podemos oferecer nada a Deus. Quando nós chegarmos na glória, nós vamos chegar com as nossas mãos vazias, e Cristo vai apresentar suas mãos com os cravos, porque foi Ele que pagou o alto preço para que nós pudéssemos ser salvos. E este texto deixa bem claro que não é pelos nossos méritos, para que nós não falássemos depois: "Olha, eu fui salvo porque eu fui uma boa pessoa, porque eu mereci." Não, nós não temos méritos nenhum na salvação. A salvação
é exclusividade em Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 ao 20, nós vamos encontrar a supremacia de Cristo desde a criação, na redenção e na reconciliação, porque Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é a centralidade não simplesmente das nossas vidas, mas de todas as coisas. Por isso que nós podemos afirmar solos Cristo, somente Cristo. A nossa vida está pautada não na cultura do mundo, não naquilo que o mundo pode nos oferecer, não naquilo que as religiões espalhadas aí pelos mundos oferecem, meio de salvação, não. A nossa vida está pautada em Cristo. Cristo é a centralidade da nossa vida e do mundo. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Este texto ressalta a eficácia da obra salvífica, da obra vicária da cruz do Calvário, que por meio de Cristo nós agora temos paz com Deus. Quando Deus ele olha para as nossas vidas, ele vê Cristo nas nossas vidas, ele vê a justiça de Cristo nas nossas vidas, ele não vê as nossas boas obras, porque nós produzimos boas obras pela nossa fé em Cristo, e nossa fé em Cristo produz as boas obras. O princípio do solos Cristo é importante e fundamental para a fé cristã, demonstrando que a salvação é exclusivamente em Cristo Jesus. Ao contrário daquilo que a igreja romana diz que fora da igreja não há salvação, nós, como protestantes, dizemos que fora de Cristo não há salvação. Devemos saber que a igreja romana se desviou do evangelho, apresentando outro meio de salvação, tirando a supremacia de Cristo na obra vicária dele na cruz do Calvário. E nós, quando nós voltamos para as escrituras sagradas, para o evangelho, nós encontramos a supremacia de Cristo, a obra redentora, a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para nos livrar de todo o pecado. A ira que estava sobre nós foi colocada sobre ele. A justiça que estava sobre ele veio recair sobre nós. Ou seja, houve uma troca. Nós transferimos para ele os nossos pecados. O justo se tornou injusto para que os injustos pudessem se tornar justo. E louvado seja o nome do nosso Deus, porque hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Eu gostaria de convidar a você a compartilhar este vídeo para um amigo e também curtir e comentar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.